Nós estamos começando um novo projeto. Um novo projeto em cima do podcast, que eu estou chamando de Pode Tudo, mas pode tudo mesmo. E estou chamando algumas celebridades do Espírito Santo. Alguns são amigos, outros são celebridades e celebridades amigos. Então, hoje eu estou aqui com uma alegria muito grande de entrevistar uma celebridade e um amigo, né? Então, a conversa de hoje é com o Max Filho. Celebridade é por sua conta, né? É um prazer celebridade eu falo porque por onde eu passo todo mundo para te cumprimentar, para te abraçar. Assim, já tive a oportunidade, Max, de ir no interior do estado e eu achar que Max não conhece ninguém, aí todo mundo largar até a atração principal para te abraçar, para perguntar como é que está seu pai. Então, isso, né, com certeza. A sua história política, a sua história como homem público te levou a ser uma pessoa reconhecida hoje no estado todo, não é isso? Bondade sua, em primeiro lugar. Um abraço a todos os amigos que estão acompanhando aqui nosso bate-papo, nosso podcast. Realmente, a figura do meu pai, né? Você falou, resgatou a figura do meu querido pai aqui. Meu pai está bem, graças a Deus. Ele viria aqui conosco, não pôde vir participar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, para quem é de boa tarde, boa noite, bom dia. Mas ele queria estar junto aqui, vai ter oportunidade de estar aqui contigo. Ele está bem, graças a Deus, está com 84 anos. Ele já estava separado há muitos anos da minha mãe e no mês passado ele casou de novo, né? E casou de novo, a menina é mais nova, 6 anos, do que eu, né? Do que ele não. Ele está bem, está firme, com saúde, graças a Deus. Minha mãe também, muito bem, graças a Deus, está firme aí. Os dois foram médicos durante toda a vida, né? E então a gente teve em casa essa atenção às pessoas e sempre acompanhando. Minha mãe médica ginecologista, então sempre médica de mulheres, né? E então os temas em casa sempre foram com muita liberdade, né? Sobre todos os assuntos e tudo. E meu pai se notabilizou pela vida pública que fez também e foi, né? Você lembrou aqui mais cedo quando eu cheguei. Foi prefeito, né, de Vila Velha, com mandato de tampão só de 2 anos, e chegou a ser governador do estado, né? Então, fez uma vida pública sem mancha, graças a Deus, e reconhecido em todo o estado, né? Por isso, muita desse reconhecimento também, muito em razão da vida pública que ele fez, sempre honrando as pessoas que nele depositaram sua confiança, e a gente procurou seguir esse mesmo padrão. Legal, agora uma coisa que me intrigou aqui na sua fala, né? Filhos de médicos, mas você e sua irmã não foram médicos, acho que os seus filhos também não estão seguindo a medicina. Como é que ficou isso aí? Que normalmente filho de médico é médico, né? Você se formou administrador e direito, né? Você é advogado. Perfeito, é isso aí. Né? E minha irmã também. Minha irmã formou em comunicação e direito, né? E fez vida no Ministério Público, né? Ela concursada do Ministério Público Estadual e eu concursado da Justiça Federal do Trabalho, né? Acho que a formação jurídica terminou falando um pouco mais forte. Eu me formei em administração na UVV e fiz direito na UFES, né? Então sou formado em direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e sou servidor de carreira da Justiça do Trabalho. Eu, fiquei licenciado para exercer alguns mandatos, né? Então, eu fui um dublê, né, de servidor da Justiça do Trabalho e os mandatos que o povo me concedeu para exercer, né? Fui vereador em Vila Velha, comecei muito cedo, né? Fui deputado estadual. Quantos anos você foi vereador? Fui eleito vereador com 20 anos. 20 anos. Fui deputado estadual. Fui vereador antes de ser servidor da Justiça do Trabalho, né? Aí, quando eu fiquei 2 anos sem mandato, foi quando eu fiz o concurso do TRT, fui aprovado o cargo de analista, que é um cargo. Você ficou 2 anos sem mandato, você acabou vereador e aí fui candidato a prefeito. Perdi a eleição para Vasco Alves de Oliveira Júnior, de saudosa memória. Não sabia. Você foi candidato a prefeito? Vasquinho, né? Naquela eleição era imbatível, né? 24 anos você tinha? 24 anos. Pô, novo, Vasquinho era imbatível, né? Vasquinho, saudoso Vasquinho. Ele foi prefeito de Vila Velha, foi prefeito de Cariacica, né? Ele conseguiu, né, administrar Vila Velha, depois administrou Cariacica, né? Ele tinha uma expressão, né? Prefeito de Vitória, Vasquinho. Prefeito de Vitória é candidato a Mocinho, a cidade mais recurso, né? O dobro
da arrecadação de Vila Velha, prefeito de Cariacica, Vasquinho, é candidato a bandido. E de Vila Velha, Vasquinho, Vila Velha é candidato a meio bandido, porque a receita é menor do que de Vitória, um pouquinho melhor que de Cariacica, enfim. Você sabe Mas que... aí eu fui candidato a prefeito. Em 92, contra Vasquinho, que era imbatível, né? Vasquinho ganhou aquela eleição. E aí depois eu fui deputado estadual, né? Por 2 vezes, né? E interrompi o segundo mandato quando fui eleito prefeito de Vila Velha no ano 2000, no primeiro turno. E depois fui reeleito em 2004, também no primeiro turno. Então, assim, sou servidor da Justiça do Trabalho, mas muitas vezes as pessoas me olham no terreno, esse daí não tem muito futuro aqui. Está aqui meio que de passagem, sabe que eventualmente o povo capixaba saca ele daqui para cumprir algumas tarefas aí como deputado, como prefeito de Vila Velha, fui 3 vezes também, né? E deputado federal que fui numa oportunidade. Você lembrou do Vasquinho? E eu me lembro, assim, foi o último momento que eu falei com ele, já doente, já, né? Ele estava na reunião, segunda-feira, foi ali no Titanic. No Titanic. Eu estava lá. Né? E aí, no dia 9 de março de 2020. Essa é outra coisa que é impressionante, essa sua lembrança. Porque, assim, o dia 16 de março foi o dia da mudança de chave. Tá. O Vasquinho já estava com câncer, né? A última reunião que nós fizemos presencialmente, antes da pandemia, foi essa reunião. Que ele teve, né? Dia 9 de março. A do dia 16 de março, a pandemia já estava chegando. O governador Renato Casagrande lançou nesse dia, no Palácio Anchieta, a CNH Social, fez um evento para 400 pessoas, começou a receber muita crítica pela rede social, muita crítica do Gazeta e tal, porque a pandemia já era uma realidade, as pessoas já estavam adoecendo. Eram os primeiros casos, mas ele, diante de tanta crítica, ele virou a chave naquele dia, suspendeu aula, suspendeu as aulas presenciais e tal, aí decretou tipo lockdown, né? Então, à noite, ia até a reunião nossa, que a gente fazia presencial, dia 16 de março. 16 de março. E aquele dia, nós tivemos já naquele clima gerado, né, da pandemia, especialmente no Espírito Santo, nós tínhamos que suspender a reunião. Eu lembro que nesse dia estava numa reunião no seu gabinete lá, decidindo essas coisas. A última reunião, né, que Vasquinho esteve, né, e eu me lembro, tem uma foto dessa reunião. A foto dele, né, dia 9 de março. Né? Então, ele já estava quebrado pela doença, né, pelo câncer, já ia uma vez a cada 2 meses a São Paulo, tratamento forte lá, e não morreu de Covid, né? Mas, enfim, uma perda irreparável. Eu lembro que nesse dia eu entrei dentro do local da reunião, né, no plenário, e ele estava sentado no cantinho direito, assim, naquela fila que faz. Exatamente. Né? Eu tenho essa foto. Aí, quando eu passei, ele me chamou, ele me segurou pela mão, assim, me deu um abraço. Foto. Aí ele falou assim: rapaz, seu nome é Alexandre Salgado, mas você é um doce de pessoa. Aí me abraçou. Era uma pessoa muito gentil, né? Muito gentil. Assim, né? Eu gostava muito dele também. Muitas lendas, né, em torno de Vasquinho. Ele me contou uma história de que tinha um prefeito em Vila Velha, chegava um morador da Bahia, de Minas, de fora, vinha morar em Vila Velha, aí eu pedia ao prefeito um lote para construir uma casinha e tal. Diz que o prefeito levava ele na beira da maré, pegava uma pedra, lançava. Plup! Ó, seu lote é aquele ali. E mandava até. Ele dizia isso de outro. Não era ele. Mas não era ele. Mas era a figura. E a lenda também de que ele andava com a linguiça? Com a linguiça no carro. Essa história. Ia visitar, isso é verdade mesmo, Max? Ia visitar a família. Bom, já ouvi. Já testemunho. Eu já ouvi de vários contando. Mas aí ele chegava. Não, Maria, vamos fritar uma linguicinha aí, tá? Fritava a linguicinha. Dormia na casa da pessoa? Comia, fazia a alegria da família, eventualmente a família assim. Hoje em dia o preço da carne não dá. Bom, não dá para fazer isso. Mas enfim, aí depois ele tirava uma pestana no sofá da Dona Maria. Aí a Dona Maria chamava os homens, estava dormindo lá em casa, o Vasquinho. Eu sei que o Vasquinho
nessa área de periferia de Vila Velha. Domina, é muito amado, né? Era muito amado. Assim, imbatível, né? É verdade, é verdade. Para quem conheceu ele, teve a honra e o privilégio de conhecê-lo, sabe que é uma pessoa doce, né? Educada, bacana também. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, na tua juventude, seu pai já era deputado federal, né? Já tinha uma vida pública conhecida, já era uma pessoa importante dentro do Estado. Uma curiosidade, uma coisa que eu nunca conversei com você sobre isso, eu acredito que muitas pessoas gostariam de saber como é que era a vida do Max Filho, jovem, né? Garotão ali, indo surfar. Como é que era a tua rotina de vida? Você estudou em que escola aqui, Max? Como é que foi essa trajetória sua? Como é que era a tua rotina de vida nisso aí? Eu estudei até 5ª série no Colégio das Irmãs, Colégio São José, no centro de Vila Velha, né? A gente morava ali perto, moramos inicialmente na rua Domingos Leal, uma rua sem saída ali perto da maternidade. Depois, quando estavam construindo a nossa casa na rua Araribóia, nós fomos morar na Prainha, onde hoje é o escritório do meu pai, ali no pé do Convento da Penha, perto da entrada do convento. A casa de vocês era ali? Nós moramos ali. Nós morávamos nos fundos daquele imóvel, e a parte da frente era o consultório da minha mãe, onde ela atendia as pacientes, as clientes dela. Bom, e fomos morar na Araribóia em 78. Por que eu lembro dessa data? Porque foi na época da Copa da Argentina. Foi na ocasião que nós estávamos de mudança. Você vê que o futebol ajuda a gente, né? Inclusive, a gravação do dia de hoje vai ser histórica. Vai ser histórica pelo tricampeonato. Vai dar sorte, se Deus quiser, do Flamengo. Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas, enfim. Mas aí nós mudamos em 78 para a rua Araribóia, né? Eu estudei no Colégio São José e, em 1980, meu pai era deputado federal, no primeiro mandato dele. Aí nós fomos morar por um ano em Brasília. Moramos um ano em Brasília, em 1980. Quantos anos você tinha? Quando eu fiz a 6ª série. 6ª série eu fiz no Colégio Dom Bosco. 6ª série devia estar com 12 anos. 12 anos, é. O dia mais feliz, morando em Brasília, era o dia de vir para Vila Velha. Porque Brasília não tem mar, não tem praia, um clima seco demais. Mas quando vinha para Vila Velha, era o dia mais feliz. Mas, enfim, moramos um ano, resistimos um ano lá, e em 81 voltamos, né? Voltamos para Vila Velha. E aí eu fui estudar no Colégio Salesiano. Estava estudando no Dom Bosco, em Brasília, aí a mesma rede. Salesiano em Vitória, né? Salesiano em Vitória. Então você pegava a barca ali, a balsa? Eu ia de lancha. De lancha? Na escola tinha um terminal Dom Bosco. Saía na porta dele, Salesiano. Que beleza, hein? Então, assim... E a pé, né? Da prainha eu ia a pé de casa até a prainha, pegava a lancha levava meia hora para chegar até o Salesiano, mais ou menos, né? E voltava de lancha Isso também. já com 14, 15 anos? Por aí. Já era surfista? De ônibus também, ou de ônibus ou de lancha. Já pegava onda com 15 anos? Com 15 anos já comecei a surfar com 13 anos. Modéstia à parte. Quem foi o teu maior influenciador de amigos aqui de Vila Velha que te introduziu no surf? Rapaz, assim... Aquela turma, devia ter uma velha guarda, as lendas do surf aqui Eu morando em Brasília, no feriado do dia de Páscoa, né? Semana Santa, nós viemos para Vila Velha. Estava tendo um campeonato de surf na Barra do Jucu. E eu fiquei na pedra do Barrão, assistindo aquele espetáculo de surf. Rapaz, aquilo ali me apaixonou pelo surf, né? Então, Bobô surfando, tinha Paulo Sérgio, da 360, a gente achava aquilo do outro mundo. Daquela galera que a gente, poxa... E quando eu voltei de Brasília, já com 13 anos, com os amigos ali da rua, Araribóia, né? A gente, então, começou a pegar onda, né? Tinha um irmão de um amigo nosso que já tinha carteira, então a gente pegava o carro do meu pai emprestado, da minha mãe. Minha mãe se cansou de ir me levar para o surf, a gente tinha uma variante 2, né? Aí ele ia... Levava a turma toda. Né? E ela ficava lendo livro no carro e a gente surfando, na Ponta da Fruta, no Lé, entendeu? E a gente gostava muito de surfar em Jacaraípe, né? Que é um dia mais tranquilo, vem esfarelando do fundo.
era um parque de diversões. O Jacareí diz que é onde é assim o ano inteiro, é isso mesmo? Para quem está aprendendo, então, é um lugar maravilhoso. É uma delícia, né? A Disneylândia, né? E o nosso amigo Pio, Cláudio Tripa, é dessa época aí, não? A gente conheceu mais dentro d'água, né? Mais dentro d'água. Mas é dessa época sua aí, tudo jovem. O Tripa veio um pouquinho depois, acho que é mais novo. Um pouquinho mais novo, né? Pio já pegava onda, né? Pio deve ser o mais velho, deve ser a lenda mesmo do... Teve uma pessoa que me levava sempre para o surf também, que era o Robson, o Capiros, né? Robson Carioca, que namorou a minha irmã um certo período e tal, então a gente ia sempre para o surf no Lé, então assim, sempre tinha a turma. Fizemos uma viagem uma vez para o sul do Brasil, né? Fomos a Santa Catarina em 87, teve um campeonato de surf lá, fui eu, o Robson, o Anderson Brandão, que é o Tinhorão, né? Fazia prancha aí também, Guto Bazzoni, então essa turma que já surfava, Bazzoni, já competia em alto nível, né? Alto rendimento e tal. Mas, enfim, então, agora, o surf é um esporte muito prazeroso, né? Nessa época, você com 12, 13, 14, até 15 anos, daí para frente, seu pai já era deputado federal. Então, assim... eu morei, inclusive, você, no Brasil. Você falou, mas aí você já era famoso, né? Filho de deputado federal. Como é que era essa relação aqui em Vila Velha? Não, existia isso? Você a galera te tratava diferente ou era tudo igual, tudo irmão ali, tudo molecada? Como é que é? Na escola não teve esse negócio não, né? Não teve isso não. Estudava, assim, a partir da 7ª série, eu estudei só no Salesiano em Vitória, né? 7ª, 8ª, do 1º ao 3º ano também. Depois passei na faculdade, estagiei na Caixa Econômica Federal, na agência do Centro, e estudei, fiz faculdade na UVV, administração. Que é uma característica. E houve um período que eu fiz também a Universidade de Direito, né, simultaneamente com a administração. E aí eu fui eleito vereador aí eu abandonei a UFES, não pude tocar o curso, meio que abandonei campanha, me envolvi muito na questão do mandato de vereador, assumi aqui a Comissão de Justiça da Câmara, era a época de elaboração da nova lei orgânica da cidade, presidi a comissão que elaborou a lei orgânica e tal. Terminei abandonando o curso de Direito, né? Depois eu tomei o curso de Direito e me formei no final de 94, né? Inclusive quando fui eleito deputado estadual, né? Então, assim, me formei, quando fui eleito deputado estadual, eu já estava formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Na UVV, eu fiz movimento estudantil, né? Inclusive, cheguei a ser suspenso da faculdade ao lado de 4 colegas, né? Conheço essa história. Cheguei a ser reprovado também, né? Uma prova de consulta, um professor me deu um S/N. Eu não entendi, não sei nota. Mas a prova de consulta, você escreveu aí, não me agradou. Eu e um outro colega, que era da mesma turma, o Jorge Mentel, os dois ficaram sem nota, né? Os dois eram do DCE, Diretório Central do Estudante. Coincidência. Liderou um movimento de depositar as mensalidades em juízo, mas, enfim, consegui formar na UVV com 2 anos de atraso e a UFES também, em razão da política, né? Política sempre atrasando um pouco a vida da gente, mas enfim. Então, eu te perguntar sobre isso. Você então começa a tua vida pública aos 20 anos, né? E a notória ligação que você tem com seu pai, né? A amizade que tem, a admiração que seu pai tem por você e que você tem pelo seu pai. Isso é notório. Quem influenciou quem nessa história? Você pediu a ele disse para ele, pai, eu quero ser candidato? Ou ele falou assim, meu filho, eu preciso que alguém siga comigo. Como é que foi essa história aí? Eu estava no movimento estudantil. Porque só te interrompendo, eu já ouvi histórias de pessoas mais antigas. Eu lembro quando o Max Mauro vinha e trazia Max Filho, era tímido, não falava muito, e aí ele que falava e tal. Eu falei, Max Filho tímido? Não, mas naquela época ele era e tal. Como é que foi esse início? Foi o Dr. Max que influenciou e falou, meu filho, você precisa seguir o meu legado, ou você chegou para ele e falou assim, não, pai, eu quero também, eu gosto disso. Como é que foi esse início aí? Meu pai nunca teve essa conversa, né? Eu vou fazer, nunca teve isso, né? Eu me envolvi no movimento estudantil, fui eleito secretário-geral do DCE, que nós fundamos na UVV,
veio a perseguição, suspensão, prova, S/N, e houve alguns episódios. Nós, por exemplo, fizemos uma assembleia dos estudantes, cantamos o hino nacional, né? E aí, assim, a direção da faculdade falou, ó, eles queimaram a bandeira do Brasil. Aí fizeram uma denúncia contra a gente. Pô, nós cantamos o hino nacional, movimento cívico, queimaram a bandeira do Brasil. Aí fizeram uma denúncia contra nós. Aí houve uma assembleia onde a gente ligou o aparelho de som na cantina, que é um prédio afastado do prédio sede da faculdade. Aí quando a gente começou a assembleia, os estudantes todos lá, o aumento de preço abusivo na época, hoje em dia não tem mais isso. Bom, aí eles cortaram a energia da cantina. Só que tinha um megafone na entrada que o Jorge estava chamando o pessoal para a assembleia, né? Com o megafone. A assembleia decidiu, nós vamos lá pegar o megafone e fazer a assembleia com o megafone. Aí desceu aquela massa humana para pegar o megafone. Quando o porteiro viu aquela massa humana descendo, sem saber o que era aquilo direito, ele ficou meio que perdido, quis fechar o portão. Fechou um lado do portão. Quando foi fechar o outro, a massa humana abriu o portão, porque ele já tinha encostado, né? Para a entrada do megafone, para a gente fazer a assembleia com o megafone. Nesse momento, ele tem um rompante, o Daniel, foi até líder comunitário de Pontal das Gatas, pegou um porrete assim, na hora, ameaçando a multidão, na hora que levantou o porrete... Tiraram a foto. O Ilas, foi vereador em Guarapari depois, né? Didinho. O Ilas, pá, flecha a foto na hora do Daniel com o porrete. Aí, rapaz, resultado. Aí fizeram Daniel assinar um documento, claro, não queria perder o emprego, né? Nem a gente queria isso para ele, dizendo que nós o agredimos. Aí deu o nome dos 5, foi aí que eu fui suspenso, né? Max Freitas Mauro Filho, Marta Reblin, Ricardo Bastos, Caco, Oilas e Jorge. Os 5. Que beleza. Agrediram fisicamente. Aí, resultado, aí montaram um processo na UVV e nos suspenderam no dia da prova final. Não sei como é a UVV hoje em dia, mas você tinha a média do semestre, mais a prova final, somava as duas, dividia por 2, dava a média final. Não sei se é assim ainda. É assim. É assim ainda? Até hoje? É. Nos suspenderam da prova final. Aí ficamos só com a média do semestre. Passou ninguém. Só que na média do semestre, nós estávamos com aquela situação, a prova S/N. Aí, amigo, legal. Em outras palavras, fomos reprovados. Bom, Zé Luiz já era presidente lá? Não, Zé Luiz só queria pegar onda que ele queria. Se livrou dessa, né? Mas, enfim. Mas depois viramos amigos, assim, o pessoal daquele período. Hoje a gente dá risada. Naquela época, muita preocupação, você ser suspenso, né, na prova final, uma reprovação. Mas, enfim. Mas diz que chumbo trocado não dói. Foi chumbo trocado, né? Mas, enfim, a gente conseguiu, né, segurar um pouco, frear um pouco aquele ímpeto, né, da reposição inflacionária, hiperinflação, enfim. E a gente conseguiu equilibrar. Depois foi feita auditoria na faculdade, enfim. E hoje a UVV fortaleceu muito. A gente sentiu que aquilo fortaleceu muito a UVV. Não, hoje é maior, e nós também saímos fortalecidos de tudo aquilo que a gente viveu do ponto de vista da... Eu trabalhei... Mas aí eu virei candidato a vereador nesse contexto. Legal. Eu trabalhei na UVV muitos anos, né? E realmente aqui é uma grande universidade. Faculdade. O Zé Luiz administrou muito bem aquilo, ampliou. E deu um up naquilo lá. Ajudou a colocar nesse patamar, sem dúvida. A UVV já teve mais de 10 mil, acho que era 15 mil alunos, mais que muita cidade no interior, cara. Impressionante. O diretor já falecido, que nos impôs a pena de suspensão da faculdade, já faleceu, né? Hoje a sua viúva é uma das maiores amigas da minha mãe. Viajam junto, é uma pessoa super agradável, enfim. E a gente tem esse carinho grande por todos eles. E eu acho que, assim,
foi bom para eles, bom para nós, do ponto de vista de nos fortalecer. Todos cresceram mais, nessa história, né? Todos cresceram. Que bom, história boa. Agora, vamos lá, nessa época, eu acredito que também é uma curiosidade que eu tenho saber a gente é amigo tanto tempo, mas eu não sei como é que começou essa história, né? Você se converteu, né? Você se rendeu aí às palavras do nosso Mestre Jesus, e o que chegou para mim é que você teve um amigo que te levou até lá, que te apresentou lá a igreja presbiteriana, né? Aí eu queria que você contasse aqui como é que foi essa história, né? Tem até um nome, não sei se é ele, falaram que é o Franz Schubert, que foi o seu amigo da infância lá, que pregou a primeira vez para você, e aí eu não sei se lá você conheceu a Simone, ou a Simone já estava lá. Foi a Simone que me levou para a igreja, né? Conta essa história aí. Eu conheci o Franz na igreja depois, né? Mas você começou a namorar então Simone. Olha só, eu conheci Simone. Era a condição? Para me namorar tem que ser hoje, na igreja. Não é mais minha namorada, é minha namorada até hoje, passou a ser minha esposa. Nós completamos esse ano 26, vamos fazer 27 anos de casado. Bom, mas aí eu estagiei na Caixa e Simone estagiava na Caixa. Nos conhecemos na Caixa Econômica Federal de Vila Velha, aqui, agência de Vila Velha, no centro. E aí Simone entrou na UVV, eu estava na UVV também. Participou desse momento lá, gente? Ela estava enganjada nesse negócio lá. O negócio está feio, seu nome está no meio. Ela era da faculdade. Lá. O Franz, ele teve uma participação importante nesse movimento também, porque o Franz chegou, ele fazia faculdade no VV, ele chegou a ameaçar parar a faculdade pelo reajuste e tal. Foi uma das pessoas que me fez despertar. Peraí, não dá, pô. Não dá para esse reajuste desse nível aí, não dá. Não tinha o FIES, como, né, ia ter, não tem mais, né? Mas, enfim. Mas até então ali você não estava na igreja, não estava nada. Simone me convidou para ir a um culto lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória. Ah, de Vitória. E o pastor lá, quem era? Pastor Hernandes Dias Lopes. Sim. Eu me converti na pregação do pastor Hernandes. Excelente então, pregador, por sinal, né? Até hoje, né, amigo? Até hoje. Cada vez melhor, né? Quando eu recebo umas mensagens dele pelo TikTok, assim, então, assim, muito legal. Um homem muito usado por Deus há muitos anos. Entendeu? E Deus usou aquele homem para me alcançar, né? Eu me converti ali. Quantos anos tinha? Foi em 87. 87? 19 anos. 19. Casei com 26 anos, então... E aí assim, foi um amor para a vida toda ali. Graças a Deus. Né? E estamos firmes. Então a culpa é da Simone, né? Simone que me levou. Te levou, bacana. E aí fizemos várias amizades e tal, muitos irmãos. E lá você conheceu o Franz Schubert? Conheci na Igreja Presbiteriana da Glória. Simone já era membro da igreja. E eu passei a ser membro da Igreja Presbiteriana da Glória. E foi um caminho sem volta, né? Que hoje você é presbítero lá, né? Você está quase pastor vou já. Glória, né? Da glória para a glória, né? E aí, depois de presbítero é o quê? É pastor? Como é que é? Olha só, a Igreja Presbiteriana, para você ser pastor, você tem que fazer o curso de teologia, né? Seminário e tal, examinado pelo presbitério. Eu nunca me matriculei no curso de teologia. Nada contra quem o faça. Claro. Então, o pastor é um presbítero também, na nossa denominação, assim que é o governo da igreja, né? O pastor é um presbítero docente e os presbíteros regentes são eleitos pelo povo, né? Então, compõem o conselho da igreja, né? As igrejas são governadas por um conselho local, que cuida da parte administrativa, a parte eclesiástica, a parte de disciplina, enfim. E eu fui presbítero, sou presbítero, um título que você não é revogado mais na igreja presbiteriana, uma vez presbítero, sempre presbítero, mas eu cumpri 6 mandatos seguidos. Na última eleição, eu entendi que não era mais momento de continuar assim, sendo candidato a presbítero. Não fui candidato na última eleição, inclusive o Franz foi eleito na minha vaga, né? Voltou a ser presbítero na minha vaga, é um querido amigo e irmão que nós Essa frase ali. Aí, uma vez presbítero, sempre presbítero, está dentro de um hino de um grande clube de futebol. Tem tudo a ver. Está dentro do hino de um grande time de futebol. Porque assim, o diácono, também eleito por um mandato de 5 anos na igreja, né?
E assim, o presbítero ele é ordenado e após a ordenação, né, ele continua como presbítero em disponibilidade. Presbítero, mas não está no ofício, não precisa participar de reunião do conselho e tal, mas enfim. Eu tive uma vez na Serra, num evento, estou tentando lembrar o nome daquele médico que anda sempre com um chapeuzinho. Luiz Carlos Bezerra. Bezerra, doutor Bezerra, gente da melhor qualidade. Aí, nesse evento, seu pai foi também, né? Encontrei com ele lá. E os dois lembrando, parece morrer de rir. Eles só lembravam história de tempo que eles tomavam borrachada da polícia na época da repressão, que eles iam fazer movimento, e aí teu pai contando que corria para um lado, ele corria para o outro e tal. E eu vendo essa história aí sua da UVV, eu vejo que você seguiu essa mesma linha do confronto, de enfrentar as autoridades e tal. E aí, eu quero agora puxar para um tempo, que nós já conversamos uma vez sobre isso, mas não nos aprofundamos, foi no teu período como deputado federal, né? Você foi um dos deputados que foi para o enfrentamento mesmo com o crime organizado aqui do Espírito Santo, com aquele momento muito tenso aqui do Espírito Santo. E isso certamente causou alguns problemas, né, Max? Conta aí, como é que foi essa época aí? Bom, assim, eu fui deputado estadual por 6 anos, né? E quando fui deputado estadual, alguns deputados chegaram a me desafiar para resolver lá fora, né? Queria partir para o... Na mão, né? Na mão, Foram só três, né? O Enivaldo dos Anjos, que é hoje prefeito de Barra de São Francisco, o Marcos Madureira, que é hoje deputado estadual, e o Zé Carlos Gratz, que só gente boa, depois foi presidente da Assembleia e tal. Aí eu fui eleito prefeito de Vila Velha. Antes de ser eleito prefeito, naquela campanha em 2000, a Assembleia quis cassar meu mandato. Eles queriam impedir que eu chegasse à urna para ser votado, né? Aí o Gratz tentou pilotar esse movimento, não conseguiu. Eu fui eleito prefeito de Vila Velha no primeiro turno. E uma vez prefeito, o Gratz conseguiu um recurso junto à CST na época, talvez dê direito de resposta aí, você chama ele aqui. Pode tudo, não tem problema nenhum. Eu conheci Gratz. Mas enfim. Ele pode ter uma história toda. Ele pessoalmente é uma pessoa um malandro profissional. Um cara educado e tal. Bom, mas enfim. Aí eu prefeito de Vila Velha, ele pegou recurso de doação da CST e veio trazer para Vila Velha para asfaltar as ruas de Vila Velha, 80 ruas. Eu falei, presidente da Assembleia, nós fazemos um convênio, a prefeitura recebe esse recurso, a gente faz licitação e contrata a obra na forma da lei. Ele, não vou fazer convênio, forma da lei o quê? Eu vou pegar esse dinheiro, contratar sem licitação, vou fazer essas obras, e fez. Eu não embarguei a obra, deixei ele fazer, porque estava tirando o povo da lama, da poeira, mas eu representei contra ele no Ministério Público Eleitoral, em 2002. O Ministério Público Eleitoral, com a minha representação, porque o Gratz foi presidente da Assembleia 6 anos, ele não tinha uma ação contra ele do Ministério Público Estadual, nenhuma. Ele era blindado, porque, afinal de contas, a Assembleia que vota orçamento, os poderes, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, então ele era preservado. Bom, aí ele veio para cá fazer essas obras. Eu deixei fazer, Cobilândia, Santa Mônica Popular, mas representei contra ele no Ministério Público Eleitoral. Foi aquela representação que virou uma denúncia no TRE. Ele foi reeleito o mais votado do Estado, mas aqueles votos que ele teve em Cobilândia foi o mais votado, em Santa Mônica Popular, onde ele asfaltou, foi o mais votado, foram os votos mais caros da vida dele, porque ele pagou com o mandato. Ele foi eleito, reeleito, mais votado, não pôde ser diplomado, porque o TRE cassou o registro do seu diploma. Gratz foi cassado em 2002, depois que fez as obras em Vila Velha, por conta daquela representação. E ele não esquece isso. E nunca mais conseguiu ser eleito. Nunca se esqueceu disso. Toda eleição ele me marca. Olha, vou botar aí. Mas tudo bem.
E essa última eleição ele falou que ia subir o convento da Penha de joelho. Não sei se pagou a promessa, mas tudo bem. Conseguiu, né? Mas, enfim. Não, o convento fechou por causa da pandemia. Quando eu virei deputado federal, eu estava lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que era membro, e veio a cassação do Eduardo Cunha. Aí o relator da comissão, o deputado Ronaldo Fonseca, de Brasília, deu um parecer dos 48 pontos da defesa do Eduardo Cunha. Ele falou, não vou atender 47, mas ele quis atender para livrar o Cunha da cassação. E nós derrubamos o parecer do Ronaldo Fonseca no plenário da CCJ. Nesse momento, procura um relator para assumir o voto vencedor. Aí nós tínhamos indicado até um Zé Carlos Aleluia e tal, mas o Aleluia não podia porque era da mesma bancada do Cunha. Aí, na hora, circulou outro abaixo-assinado no plenário, estamos indicando o nome do deputado Max Filho para ser o relator. Aí eu falei, eu estou à disposição. Aí era a última sessão antes do recesso de julho. Que oportunidade, hein? Última sessão antes do recesso de julho de 2016. Aí eu estou à disposição. Aí o presidente me consultou se eu aceitava, aceitei na hora, e me consultou se eu queria me prevalecer do prazo de 15 dias. Se eu me prevaleço do prazo de 15 dias, ia passar o recesso e ia dar uma sobrevida ao Cunha. Eu falei, presidente, eu me prevaleço do prazo de 15 minutos. 15 minutos. O que o outro não fez em 15 dias, eu faço em 15 minutos. Manda para mim. Mandou para mim. Preparou e... Botou a bola na marca do pênalti. Eu fiz o gol. Dei um relatório pela cassação do mandato do Cunha. Ele esperneou, o advogado dele esperneou, os aliados dele do Centrão espernearam, mas eu, firmeza, com elegância, firme. Nosso relatório aprovado. E aí eu botei Cunha na marca do pênalti para ser votada a cassação dele no plenário da comissão. Depois do recesso, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que assumiu depois do Cunha, já agendou, dia 2 de setembro, se não me engano, botou já o parecer do Max Filho a ser votado no plenário da Câmara, e outro que foi cassado. Essa gente me marca. Max, vamos lá. Seu pai é médico, sua mãe médica, você advogado, administrador, sua irmã advogado, administrador, ambos servidor de carreira. E daí para frente? Tem mais algum Max aí surgindo no cenário? Seu filho fala sobre isso? Como é que é essa história da família aí? Ou esse legado para em você? Como é que é essa história? Como é que está a configuração disso? Nós temos muitos companheiros aí, bons nomes aí no Espírito Santo, no país. Mas da família. Hoje a turma... Tem primos, a mãe aí envolvida. Eu penso o seguinte... Aquele que estiver representando uma esperança do povo, uma tarefa específica, uma pauta importante para o povo, esse nos representa, não tem que ser... tem que ser da linha consanguínea, não. Qualquer companheiro que esteja representando isso a vida pública, nos representa. A vida pública, e pessoas assim como seu pai, você, que são intensos, a família acaba sendo um pouco sacrificada nisso tudo, né? Uma campanha eleitoral gera muito desgaste. E aí, se não aflorar a questão da vocação, a tendência mesmo é a pessoa não querer aquilo, né? Porque é uma vida realmente de muita doação, né, Max? A vida pública não é fácil, né? Você abre mão do seu interesse para o interesse público, né? Tem um escritor, David Galloway, que escreveu um livro, Reconstrua a Sua Vida, que um desses capítulos do livro fala o seguinte: você tem que transformar cicatrizes em estrelinhas. Então, cada cicatriz dessa, você transforma numa estrelinha. São marcas de uma trajetória. E assim, o nosso legado é ter feito uma vida pública limpa, que procurou honrar a confiança em nós depositada pelo povo do Espírito Santo. Eu, assim, costumo falar que tudo que nós conquistamos na vida foi o povo que nos deu. Então, assim,
eu, meu pai, nossa estirpe, digamos assim. Já que você está insistindo nesse assunto, já que eu vou entrar no seu discurso, nós nunca tivemos uma nomeação de um político. Não devemos favor nenhum às elites políticas e econômicas do Espírito Santo. Tudo que nós fomos na vida foi primeiro porque Deus nos deu, mas nos deu pelas mãos do povo. Então, o povo nos colocou para exercer mandatos e nós cumprimos cabalmente aquilo que o povo nos concedeu. Bacana. Agora, deixa eu te perguntar, você com tanta experiência de urna, de campanha, de política, de tudo, nós vivemos aí no último ano uma campanha muito atípica. Atípica por causa da pandemia e cada vez mais a gente está sentindo aqui no Brasil a presença do marketing digital, das mídias sociais, né? Você que viveu tantas campanhas lá atrás, né, e viveu essa última agora, você acha que isso está sendo um fator realmente decisor? E deixa eu te falar uma coisa, antes das eleições, eu participei de um seminário e na hora lá, um camarada lá em São Paulo, especialista do marketing digital, ele falou um negócio que eu retruquei e nós ficamos quase meia hora, eu e ele ali na live, debatendo, que ele falou o seguinte: nas eleições de 2021, quem contar mais mentira é que vai ganhar, o que vai prevalecer é fake news. Eu falei, que é isso? Como é que uma mentira vai prevalecer, rapaz? Como é que pode isso? Né? E ele, não, mas a mídia social não tem, as pessoas não têm como comprovar, e aí fica aquela mensagem que você gravou um tempo atrás, aí joga lá na frente e tal. Isso, você concorda? Você acha que isso é um fator decisor? Mudou muita coisa de tudo que você viveu de campanha? Você foi prefeito 3 vezes, você participou de várias campanhas de diversas formas, com estrutura de marketing, só com os companheiros, e hoje o cenário, né? Você acha que, por exemplo, as próximas eleições do ano que vem vai ser decidido realmente pelas fake news, pelas mentiras, pela mídia social, ou vai prevalecer o histórico, a realização? Divide um pouco esse teu conhecimento, essa experiência com a gente aí. Olha, meu chefe, aí vai entrar, assim, unir agora o homem público e o homem de fé. Eu não sou tão pessimista quanto esse seu debatedor aí, não. Mas, assim, aqueles que se alimentam muito de inverdades e tal, é um ditado antigo, né? A mentira tem perna curta. O cara pode ganhar uma eleição, né? Mas o cara, as pessoas vão percebendo isso, né? Não é um modo sustentável. Claro que com o advento das redes sociais, muitas vezes a pessoa se esconde atrás da produção dessas redes sociais, né? E eventualmente, aquele que tem maior critério, maior pudor, e não utilizar a máquina pública em proveito pessoal, não utilizar dos recursos públicos para a sua promoção pessoal, a sua promoção das suas redes sociais próprias, esse vai ter mais dificuldade nesse ambiente digital como nós estamos. Então, tem que até repensar, se é o caso, da Constituição Federal, rever o parágrafo 1º do artigo 37, que diz que a publicidade do poder público é uma publicidade institucional. Não pode se utilizar do poder público para promover, né, pessoalmente a figura do administrador, porque nesse ambiente digital o cara tem que estar cultivando as suas redes pessoais, tem que estar dando um trato profissional, né? Então, assim, para quem tem pudor na vida pública e que não vai querer, né, promover as suas redes sociais com superprodução de marketing, com superprodução que termina onerando, né? Esse vai ter mais dificuldade nesse ambiente de rede. Então, é a questão até de repensar, né? Até porque a rede social do camarada, né, é um importante veículo de comunicação. Mas esse é o cenário que nós estamos vivendo, né? Essa revolução informacional, né? Então, é um processo. Mas aí o homem de fé diz a você o seguinte: quem governa todas as coisas é um só,
que é Deus. E Deus dá a conhecer a sua graça quando constitui bons governantes, mas também visita com a sua disciplina quando constitui maus governantes. Então, eu não sou tão pessimista quanto esse camarada, que nós somos hoje reféns de fake news e seremos reféns ad eterno de fake news em todas as eleições que formos enfrentar na nossa nação. Eu acho que Deus se utiliza também das redes sociais para promover, para exaltar e para abater, né? Ele exalta, ele abate, e a palavra de Deus é infalível. É Ele quem estabelece reis e remove reis. Ele faz mudar as estações do tempo. Ele governa todas as coisas. Então, eu creio nisso. Deus pode visitar o povo com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua verdade, constituindo bons governantes. Como também pode revelar a sua disciplina quando bota maus governantes para nos visitar o povo com a sua disciplina. Eu tenho mais de 30 anos. Aí falou um pouquinho da teologia, né? Você vai me permitir aquilo que eu acredito. Não, com certeza, mas eu quero dizer o seguinte, assim, eu tenho 30 anos dentro do marketing, trabalhei em multinacionais, tenho a minha agência, dou aula disso há mais de 20 anos, e o que eu percebi é que a mídia social ela poderia até ter outro nome, né? Você vê ser rede social, tinha que ser rede de intriga, ou rede de, sei lá, porque as pessoas... território do ódio, né? As pessoas não usam essa ferramenta para falar a verdade, essa aqui. Eu desafio aí qualquer um pegar o Facebook aí de qualquer um, o Instagram e tudo, só aparece gente na praia, feliz, parece que as pessoas não têm problema. E quando você é uma pessoa um pouco mais maldosa, usa isso para outros fins, se torna uma arma... Mas a verdade não deixa de ser verdade pelo fato da maioria das pessoas eventualmente não crerem nela. Então, assim, a verdade vai emergir sempre. Então, eu creio no triunfo da verdade, né? Eu creio no Deus que é a verdade, né? Jesus veio dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, é claro que em algumas votações o povo pode aclamar Barrabás, mas isso não é da agora, do século XXI, isso foi no século I, século I. Então, assim, fake news, impressão, sempre existiu. Comunicação não é aquilo que você fala, é o que o outro está entendendo. Então, assim, isso, querido, assim, deixa o seu podador dar má notícia a você. Isso não é de agora. Eu sei, mas eu assim... Claro que se exaspera, né? Nas redes sociais, muitas vezes o cara, né? Um perfil fake, o cara se esconde num perfil fake para não aparecer, e fica bota outro. Mas isso é assim, da condição humana. O que eu vejo, Max, é o seguinte, é a pessoa, não sei quem foi que falou isso, que uma mentira contada muitas vezes acaba virando verdade, as pessoas acabam acreditando. Hitler, né? Você sabe o ministro da propaganda, você sabe que eu acredito, né? Você sabe que eu conheço. Goebbels. Eu conheço um cara que ele é tão mentiroso. E ele diz, cara, eu minto muito, ele mesmo sabe, que ele conta tanta mentira que ele acredita na própria mentira que ele conta. Ele já não sabe mais o que é verdade, de tanta mentira que ele conta. Está enganado e está enganando. Né? E ele acredita naquilo, ele fala, rapaz, eu não sei se isso realmente aconteceu, se eu inventei e tal. Entendeu? Então tá nesse jeito hoje na mídia social. Muito então, disso. O alerta para que as pessoas fiquem mais atentas, que as pessoas... a vacina, qual é a vacina? A pessoa buscar informação em fonte limpa. Cotejar a informação, pesquisar. Né? Eu queria, já na reta final aí do nosso bate-papo, que precisava do dobro desse tempo, porque tem, né, uma história rica, eu queria lembrar aqui das histórias, com certeza, você é um amigo querido, das vezes que nós tivemos aí, em algumas situações dentro das comunidades, rapaz, que eu achei que eu não ia sair vivo de lá e saímos carregados no colo. Então, assim, tem uma série de histórias que eu gostaria de contar. Outro dia eu vim aqui, faço o papel do apresentador e você fica contando. Não, me convida para o seu podcast. Eu quero ouvir. Bom prazer. Mas, assim, eu queria fechar, primeiro, dizendo para você o seguinte, que sempre tem dentro de você aquele Max Filho que fez aquele movimento lá, estudantil,
né, e que confrontou várias situações para trazer benefícios para as pessoas. De repente, essa pode ser uma bandeira, né, importante de você levantar, essa questão das mídias sociais, como estão sendo tratadas, essas fake news, pessoas sendo enganadas, e que isso possa haver um enfrentamento. E como é que você enfrenta uma mentira? Qual é a melhor arma para enfrentar uma mentira? Reafirmando a verdade. É verdade, exatamente isso. Então, que essa bandeira seja uma bandeira sua. Eu quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. É uma amizade que eu quero levar para a vida toda, né? E não só você, como seu pai, né? Eu tenho assim um carinho, uma admiração muito grande por ele. E a recíproca é verdadeira. E eu vou te dizer um negócio curioso. Esses dias eu passei ali debaixo. Foi até um dia que eu te liguei. E você não ia naquele dia, não ia ter a reunião, parece, aquela famosa reunião de segunda-feira, né? E duas coisas que eu quero falar contigo sobre isso. Me lembrei de outra aqui agora. Eu fui criado desse jeito, né? Então, eu passei debaixo do teu escritório ali e sabia que ia ter aquela famosa reunião de décadas, de toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Na pandemia, a gente... Mas eu já fui nessa reunião com 10 pessoas e já fui nessa reunião com 300 pessoas, lotado, que não tinha lugar para entrar. Né? E tive a honra de sentar do seu lado lá e a gente conduzir junto aquilo. Várias vezes, situações, né, que dá para escrever um livro também. E agora eu voltei ali, rapaz, e vi aqueles companheiros das antigas na porta ali. Não ia ter a reunião, mas eles estavam na porta esperando. Assim, uns 4, 5 só. Eu falei, meu Deus. Né? E assim, eu quero que essa relação nossa, ela permaneça desse jeito, né? Se tiver 4, 5, nós vamos estar lá, vou ser o 6º que está lá. E eu tive a honra também nas eleições, nas últimas eleições, nós partimos para o segundo turno numa briga muito forte e a gente estava lutando contra esse instrumento de fake news muito forte, né? E muitos companheiros abandonaram o barco muito antes, se apavoraram, né? E eu tive a honra de poder ficar ali no Marista até as 5 horas, até o fechamento da urna. Eu fiz questão. Não quis saber de estatística, de nada, eu quis cumprir o meu papel. A gente até se encontrou lá no final e isso não mudou nada. A amizade, o reconhecimento que eu tenho por você, pelo seu pai, como já falei de amizade, que a gente continue assim, sempre alimentando essa boa amizade entre nós. Agora, eu queria te pedir uma coisa, que você aproveitasse esse momento e pudesse olhar para aquela câmera, a Câmara da Verdade, Câmara da Verdade, e deixasse uma mensagem aí, então no final do ano, para o nosso povo do Espírito Santo, para o nosso povo de Vila Velha, para o nosso povo do Brasil, uma mensagem aí de esperança, de verdade, de enfrentamento a essas campanhas maléficas aí de fake news e dizer e falar, né? O Max Filho está aí, vive forte, né? Caminhando, o espaço é teu e nós vamos fechar com essa fala sua. Eu quero agradecer o carinho, né? A gentileza aqui do convite, desse podcast, o Pode Tudo, né? Com Alexandre Salgado, que beleza. Desejar um Natal feliz a todos. Só que eu me inspirei em você, que na reunião você falava o quê? Aqui não tem assunto proibido. Então, isso aí, pode eu não vou plagiar você, pode tudo então. Mas hoje, antes de vir para cá, fiz uma visita a uma senhora, amiga nossa, lá no Rio Marinho, e tinha uma Bíblia na sua mesa. Eu falei, eu quero ler um versículo contigo. Aí abri lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, que diz que ainda que o homem exterior envelheça, o homem interior se renova. E eu creio nisso, né? Eu acho que ainda que os anos passem, né? O cabelinho branco chega, as entradas aumentem, a carequinha venha, né? Ainda que o homem exterior envelheça, o homem interior se renova. Essa é a verdade da Escritura Sagrada, de todos aqueles que creem, né, em Deus, que seguem a Sagrada Escritura. Então, quero desejar a todos que Deus possa abençoar cada família que está acompanhando aqui, a vida de cada um, a vida de todos nós, e dizer ao querido amigo Salgado que foi um prazer ter estado aqui, ter te revisto aí, ter te abraçado, a você, sua esposa, suas filhas, um abraço em todos, e a gente segue juntos na caminhada, se Deus quiser, viu? Que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Amém. Sucesso, amigo. Um abraço. Tchau, tchau.